continuar agora com o método de estudo bíblico indutivo, que tem os 5 passos, não é isso? Os 5 passos, repitam comigo: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Nós estamos na observação. O maior passo é a observação. Dentro da observação nós aprendemos, primeiro, diga em latim comigo aí, Lectio Divina. O que é isso? É a leitura diária da palavra de Deus. Nós temos a obrigação de estar mantendo uma agenda de leitura diária da palavra de Deus, ok? No mínimo conseguindo ler a Bíblia toda 2 vezes no ano. No mínimo, tá? Esse é o mínimo, conseguir ler a Bíblia toda 2 vezes por ano, daqui até a sua morte. Amém? Ou o arrebatamento, o que vier primeiro. Tá? Lectio Divina, é o primeiro ponto da observação. Sem a manutenção dessa agenda de leitura da palavra, você vai fracassar nas meditações bíblicas. Tá? Segundo ponto, enquanto lemos a Bíblia, nós vamos descobrindo o material geral. Diga, material geral. Que na Bíblia nós podemos resumir em 5. Repita: biográfico, histórico, geográfico, cronológico, ideológico. Já falamos desses materiais aí, né? Terceiro ponto da observação, diga, material específico. Consiste em fazer o quê? Dar títulos. Dar títulos aos capítulos e aos livros, tá? Dar títulos aos capítulos e aos livros, porque quando você dá um título, você fica memorizando aqui na sua mente o conteúdo daquele capítulo, o conteúdo daquele livro, o conteúdo daquela epístola. E o quarto e último ponto da observação que nós estamos agora, é o mais complexo um pouquinho, por isso nós estamos indo devagar com ele. Repita: a estruturação textual. O texto bíblico está estruturado, é uma construção, tá? Uma construção que nós temos que entender como esses textos foram construídos. Para entender esses textos, nós estamos conhecendo as estruturas literárias. São 17 estruturas literárias, tá? Nós estamos aqui, já tivemos, essas aqui todas nós já tivemos, repita: contraste, comparação, repetição, causação, substanciação, particularização, generalização, preparação, realização, inclusio, clímax. E hoje, por causa do Joel aqui, nós vamos começar com diga, crucialidade. Então, aproveitando aqui o nosso Joel, né? Aqui em Oséias, você já viu aqui que da introdução para o desenvolvimento tem uma preparação, realização. Do desenvolvimento para a conclusão tem uma causação, tá vendo? Agora aqui em Joel, nós temos da parte 1 para o pivô, temos uma causação. Do pivô para a parte 2, temos uma preparação, realização. Mas por causa desse pivô aqui, nós temos uma crucialidade. Então, crucialidade, 2 pontos. Escreva na frente desses 2 pontos aí, o que eu vou ditar para vocês acerca do que é crucialidade. É o efeito, escreva aí, vou ditar, fazer um pequeno ditadozinho para você. É o efeito de um pivô. É o efeito de um pivô
causando uma mudança, é o efeito de um pivô causando uma mudança, ou total reversão, causando uma mudança, ou total reversão do texto em desenvolvimento, do texto em desenvolvimento. Ponto. Continua. Este pivô representa um ponto. Este pivô representa um ponto crucial. Um ponto crucial para esta mudança. Este pivô representa um ponto crucial para esta mudança. Ponto. Isso aí foi a definição, tá? Vocês copiaram, ditei para vocês então a definição do que é crucialidade. Isso acontece aqui, como eu já expliquei para vocês, em Joel, tá? O texto vem se desenvolvendo falando sobre como Deus vai disciplinar o seu povo. Mas o texto não vai continuar assim. Ele vai assim até o versículo 17. Aí no 18, Deus declara que Ele tem zelo por esse povo. Por isso, o castigo dele vai levar esse povo para a restauração. Eles vão ser restaurados. Então, houve uma mudança. Então, quando você lê Joel, a parte 1 é algo assim bem sério. Quando você lê a parte 2, já tem um alívio. Já tem esperança. Então, vai haver solução. Tá? Essa mudança é causada por esse pivô. Eu vou dar para vocês mais 2 exemplos. Tá? Um deles eu já dei para vocês aqui, porque nós já passamos do 2º livro de Samuel. Já passamos do 2º livro de Samuel. Vou fazer para vocês aqui, né, um pequeno mapa para você entender a crucialidade no 2º livro de Samuel. O 2º livro de Samuel, você pode ver na sua Bíblia, se eu não me engano, ele tem 24 capítulos. Confere aí para mim. 2º livro de Samuel tem 24 capítulos. É isso mesmo? Quem já conseguiu conferir aí? 24 capítulos? Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Do capítulo 1, vou fazer para vocês aqui, tá? Como é o nome disso? Igual gráfico, né? Um pequeno gráfico. Vou fazer para vocês aqui um pequeno gráfico. Do capítulo 1 de Samuel até colocar aqui o capítulo 10. Do capítulo 1 do livro de Samuel, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o texto do livro que está se desenvolvendo, tá? São as conquistas de Davi. As conquistas de Davi. Depois da morte de Saul, depois da morte do rei Saul, o rei Davi foi conquistando o reino de Israel até ser empossado na sua principal capital, Jerusalém, como rei de toda a nação de Israel. Ele venceu todas as guerras, ele fez todas as coisas que Deus orientou ele a fazer. Você vê aqui um rei triunfante, né? Então você vê aqui triunfos ou conquistas de Davi. Porém, preste atenção, quando chega no capítulo 11, vou colocar aqui, ó, o capítulo 11 teve um acontecimento
que provocou uma mudança. Portanto, aqui no Joel, o pivô foi o versículo 18, né? Capítulo 2, versículo 18. Mas aqui no segundo livro de Samuel, todo o capítulo 11 foi o pivô que causou uma mudança. Qual foi esse pivô? Foi bem negativo, né? Um pivô assim negativo. Aqui temos um pivô positivo. Ali em 2 Samuel foi um pivô negativo. Davi adulterou, né? Adulterou com a mulher de um dos seus soldados, soldado Urias, que era um soldado fiel lá no exército de Davi, e Davi teve relacionamento com a esposa dele enquanto ele estava em guerra. Se você ler Samuel 11, lá no primeiro versículo, está falando assim, ó, que era tempo dos reis saírem para a guerra. Davi era rei e não saiu para a guerra. Sabe por que Davi não saiu para a guerra? Porque Davi já teve tantas conquistas, olha aqui, ó. Ele teve tantas conquistas que ele estava já tão confiante na estabilidade do seu reino, ele estava tão confiante no seu poderoso exército, no seu general Joabe, falou assim, olha, eu nem vou para a guerra porque essa guerra aí já está ganha, vai só vocês, eu vou ficar aqui descansando em Jerusalém. Enquanto os seus soldados estavam na guerra, porque era tempo dos reis irem à guerra, ele se omitiu. Amados, muitos pecados nos derrubam quando nós começamos a sentir que está tudo bem. Quando adquirimos uma autoconfiança. Cuidado com esse negócio de autoconfiança. Filipenses 3, Paulo diz assim, nós não confiamos na carne, na nossa própria carne, em nós mesmos, né? Então Davi estava muito autoconfiante aqui e por isso ele caiu. Em Provérbios tem um versículo que diz assim, a soberba precede a queda, tá? Davi ficou soberbo aqui com essas conquistas. Por isso que eu estou falando para vocês, as pessoas não podem ser beneficiadas, que elas ao invés de melhorarem, elas pioram. A corrupção humana desse jeito. E Davi aqui, o capítulo 11 de 2 Samuel foi uma grande queda. Queda da qual Davi não perdeu a unção. Não aconteceu como Saul. Ele perdeu o Espírito Santo, Deus não tirou o Espírito Santo dele. Ele teve a visita do profeta Natã com a palavra de Deus, denunciando o seu pecado. Ele então se arrependeu. A prova do arrependimento de Davi está lá no Salmo 51. O Salmo 51 de Davi, onde ele ora a Deus, ele clama pela misericórdia de Deus. O pecado dele foi duplo. Primeiro foi um adultério e depois foi um assassinato, um homicídio, né? O jeito que ele fez foi o jeito que Davi fez, ele armou uma espécie de crime de guerra. Esse crime, um crime que, se um soldado, mesmo em guerra, ele mata alguém fora da legalidade da sua posição, da sua patente na guerra, se ele mata civis ou mata alguém assim, de propósito dentro da guerra por motivos pessoais, então ele é um criminoso de guerra. Então Davi cometeu, primeiro, olha só, como um abismo chama outro abismo. Às vezes você acha que tem um pecadinho pequeno e outros pecados maiores, um abismo chama outro abismo. O primeiro pecado de Davi, todo mundo vai dizer ou pensar pelo menos que não era tão grave. O primeiro pecado de Davi foi a omissão. Era tempo dos reis irem para a guerra e Davi se omitiu da sua responsabilidade e não foi para a guerra, só mandou o seu exército. O primeiro pecado de Davi
em 2 Samuel 11, foi a omissão. Ele se omitiu. Ele tinha uma missão e ele optou pela omissão. Ele se omitiu. Ao invés de realizar a sua missão, ele se subtraiu a essa omissão, mandando o seu exército. Um abismo chama outro abismo. Da omissão, ele levanta em casa, lá, todo mundo guerreando, ele levanta 10 horas da manhã, vai passear no telhado da casa e vê uma mulher tomando banho. Concupiscência dos olhos. O adultério começa pelo olhar. Da omissão vem o adultério. Adultério que ele consuma. Depois de consumado o adultério, sabendo que a mulher ficou grávida, ele tentou fazer o quê? Mentir. A mentira. O pai da mentira é o diabo. Ele tentou mentir e tentou fazer com que Urias voltasse para casa, tivesse relações com a sua esposa, e o filho ficaria sendo de Urias. Até chegar a época do DNA, não ia ter tempo de provar nada, porque naquele tempo não provava nada. O filho ficaria sendo de Urias e o rei saía de boa. Como Urias foi tão fiel que não quis deitar-se com a sua esposa, foi mandado de volta para a guerra, com um bilhete do próprio rei para o general Joabe colocar ele em lugar de perigo e ele morrer. E Urias morreu. Crime de guerra, homicídio, tá? Homicídio. Olha quantos pecados. Depois que então Urias morreu, Davi manda chamar a Batseba e acolhe ela no seu palácio e diante de todo o povo, qual era a mensagem do rei? A mensagem do rei diante de todo o povo era o seguinte: olha, a mulher de Urias está grávida, ela agora está viúva, então o rei vai se casar com essa mulher e assumir essa criança. Para todo mundo, que rei maravilhoso. Aí termina o capítulo dizendo: mas o que Davi fez não agradou a Deus. Aí Deus manda o profeta Samuel. Davi então reconhece seu pecado. Agora, do capítulo 12 até o capítulo 24, olha como o livro mudou. O livro que vinha contando as conquistas, os triunfos de Davi, tá? Do 12 ao 24, o livro conta a história do quebrantamento de Davi. A história de um homem quebrantado, humilhado. Davi foi humilhado, Davi foi perseguido, Davi foi envergonhado pelo comportamento dos seus próprios filhos, perseguido por um dos seus próprios filhos que queria usurpar o trono do rei. Depois teve que viver também a morte desse filho, que foi Absalão, e chorou muito por causa disso. Se você colocar as câmeras aqui nos capítulos de 1 a 10, vai ver um Davi sorridente, triunfante, forte, poderoso, de cabeça erguida. Se você colocar as câmeras aqui nos capítulos de 12 a 24, vai ver um Davi cabisbaixo, humilhado, triste, porque o pecado foi perdoado, mas ele teve que arcar com todas as consequências até o fim do seu reinado, tá? Ele desonrou o título que o próprio Deus tinha dado a ele, um homem segundo o coração de Deus. Davi não honrou esse título, ele desonrou esse título, e isso custou para ele um grave preço. O reino foi praticamente desestabilizado, então, por causa do pecado do rei. Isso aqui foi uma crucialidade.
Olhem aqui para o quadro um pouquinho. Está vendo essa seta vermelha? Se o livro continuar, se Davi tivesse ido para aquela guerra, em vez de ficar em Jerusalém, se ele não tivesse se omitido, se ele tivesse ido para aquela guerra, não teria uma crucialidade aqui. Teria um clímax. Porque ao invés desse gráfico descer aqui, ele ia continuar subindo, porque iam continuar os triunfos, iam continuar as conquistas de Davi, e o segundo livro de Samuel ia terminar com o capítulo 24, lá em cima, num clímax. Mas teve um pivô que causou a mudança, a reversão completa da história que vinha sendo desenvolvida nesse livro. Entenderam o que é a crucialidade? Então, o capítulo 11 registrou um momento crucial em que algo aconteceu que causou uma total reversão na história que vinha sendo desenvolvida. Vamos ver outra crucialidade. Eu não vou pedir para vocês ficar procurando, não, porque ela é rara, viu? A crucialidade é mais rara do que qualquer das outras estruturas. Então, quando a gente achar, né, a partir do ano que vem, quando estivermos estudando um por um, porque nós vamos estudar um por um dos 66 livros da Bíblia dentro desse método, amém? Esse ano estamos só aprendendo como estudar a Bíblia. Vamos começar a estudar o ano que vem. Aí vamos em livro por livro. Aí vocês vão achar todas as estruturas aí, ver como elas funcionam dentro dos livros. Pega o Salmo 73. Esse salmo aí, o autor dele se chama Asaf. Nós não precisamos ler agora o Salmo 73 inteiro. Eu só vou mostrar para vocês como dentro desse Salmo 73, aí, está acontecendo também uma crucialidade. Tá? Está acontecendo uma crucialidade. Esse salmo aí tem 28 versículos, correto? São 28 versículos. Salmo 73. Ele tem 28 versículos, de 1 a 28, ok? Do primeiro versículo até o versículo 16, o salmista, que é Asaf, ele vem desenvolvendo um texto muito perigoso. Asaf claramente está num momento de crise espiritual. Cuidado, porque todos nós passamos por momentos de crise espiritual. Asaf estava passando por um momento de crise espiritual. Era uma crise, não era uma queda. Ele não chegou a cair. Mas ele disse, quase que eu caí. Quase me resvalaram os pés, quase que eu caí. Por quê? O que ele estava fazendo aqui? Ele estava fazendo o quê? Ele estava aqui invejando os ímpios. Asaf estava invejando os ímpios. Como é que pode ser uma coisa dessa? Eu sou um homem de Deus, eu vivo tentando lavar as minhas mãos na inocência, e eu vivo passando por problemas, por tentações, por tribulações, a coisa está difícil para mim, e eu olho para os ímpios, parece que com eles está tudo bem. Eles não são como os outros mortais. Está tudo bem para eles, eles estão prosperando, estão ganhando dinheiro, estão ficando ricos, estão aí desfrutando do mundo, do bom e do melhor. Eles não têm o menor temor de Deus, eles desandam a boca contra os céus,
falam contra Deus, falam contra a palavra de Deus, e mesmo assim está tudo bem com eles, enquanto que eu que sou de Deus, estou passando por tantas dificuldades. Perigoso isso, hein? Asaf vinha desenvolvendo uma coisa muito perigosa, e ele afirma que não chegou a cair, ele quase que me vieram a resvalar os pés. Aí chega o versículo 17, versículo 17, está escrito: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Opa! O versículo 17 é um pivô que vai causar uma mudança total naquele texto que Asaf estava desenvolvendo. E agora, do versículo 18 até o versículo 28, do versículo 18 até o versículo 28, ok? Ele está, olhando para Deus. Ele está olhando para Deus, para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus, para o propósito de Deus, para os conselhos de Deus. Ele está entendendo Deus. Viu como mudou o livro? Ele ia aqui num clímax perigoso, num clímax negativo. Se ele continuasse aqui nesse discurso, eu não sei se ele chegava no versículo 28, ele caía antes. Caía antes, desviava. Mas até que enfim, no 17, teve um pivô. Ele diz: entrei no santuário. O que significa para nós aqui, ele entrou no santuário? Ele tirou os olhos do mundo para onde ele estava olhando, tirou os olhos dos ímpios para onde ele estava olhando e voltou o seu olhar de novo para Deus. Se voltou de novo para a palavra de Deus. Se voltou de novo para Jesus. Lembra que a Bíblia ensina a gente, em Hebreus capítulo 12, a percorrer a carreira que nos está proposta com o olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Enquanto olhamos para Jesus, nós perseveramos. Nós somos tentados todos os dias a tirar os olhos de Jesus e olhar para o mundo. Quando olhamos para o mundo, nós nos desviamos. Desviamos o foco, perdemos a atenção. E podemos cair na tentação de começar a invejar os ímpios. Achar que os ímpios estão muito felizes, olha, está tudo feliz para eles. Amados, o olhar fixo em Cristo Jesus. Porque quando ele entrou na presença de Deus, ele viu que os ímpios estão felizes agora, porque essa vida que os ímpios vivem na terra, é o mais perto que eles vão chegar do céu. Depois de desfrutar de tudo isso que eles desfrutam na terra, vão sucumbir no inferno e no lago de fogo e de enxofre. E aí o salmista aqui, olhando para Deus, do 18 ao 28, ele fala palavras sérias. Já no 18 ele fala assim, que é o próprio Deus que coloca os ímpios em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Usando um ditado popular, Deus é quem dá corda para os ímpios se enforcarem. Isso significa que tu é quem os coloca em lugares escorregadios. Aparentemente, parece que os ímpios estão tudo rico, tudo rico, tudo viajando por aí, É cruzeiros, é voos, paraísos, estão por aí, cheio de grana, cheio de dinheiro, E quem é de Deus, passando aperto, não consegue fazer uma viagem nem para o pau-terra.
Fala, Wander. Positiva. Uhum. Lembra que eu falei que um clímax pode ser negativo ou pode ser positivo, né? Então aqui um clímax seria negativo. Uhum. Muito bem. Então, olha o que mais fala aqui, né? Aqui do 18 ao 28. Do 18 ao 28, o versículo 24, né? Versículo 24. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Enquanto estamos na terra, Deus nos guia com o seu conselho, que é a palavra de Deus, para depois nos receber na glória. Aí o versículo 25, ó, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O meu único prazer é o Senhor, seja agora na terra, seja no céu. Aleluia. E diz no 27, olha que palavra forte no 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Uau! Quanto a mim é bom estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os dias os seus feitos. Então aqui, no Samuel nós tivemos um pivô negativo, lembra? Aqui nós temos um pivô positivo. Em Samuel, a primeira parte era positiva, aí teve um pivô negativo e a outra parte foi negativa. Agora aqui foi o contrário, a primeira parte era negativa, o pivô foi positivo e a segunda parte foi positiva. Ok? Então, a estrutura literária aqui desse Salmo 73 é uma crucialidade. Ok? Vou passar para vocês agora duas estruturas que parecem iguais por causa do nome que elas têm, mas elas são diferentes. Tá? Escreva aí então. Continuidade e a outra estrutura, continuação. Continuidade, continuação. Continuidade, continuação. Continuidade, 2 pontos. Ponha 2 pontos ali na frente da continuidade. Vamos falar da continuidade primeiro. Amados, se a gente for pegar essas palavras assim, apenas como 2 palavras isoladas, é a mesma coisa, não é? Toda continuidade é uma continuação. Toda continuação é uma continuidade. Mas em termos de estruturas literárias, são 2 coisas diferentes. Não é igual. Vamos ver qual que é a diferença entre elas, tá bom? Vamos começar com a continuidade. Escreva aqui na frente dos 2 pontos, só na frente de continuidade você escreve assim. É a continuidade, parece uma redundância, mas é necessário. É a continuidade de um mesmo tema, é a continuidade de um mesmo tema, é a continuidade de um mesmo tema através de elementos diferentes. A continuidade de um mesmo tema através de elementos diferentes. Então, o que é continuidade? A continuidade de um mesmo tema através de elementos diferentes. Então, eu resumi ali, mesmo tema, elementos diferentes. Eu já dei um exemplo para vocês aqui na sala de aula. Já dei um exemplo para vocês. Não de continuidade, porque foi de outra estrutura, foi de comparação. Eu já dei para vocês Lucas 15. Lembram de Lucas 15? Que tem 3 parábolas? Lucas 15 tem 3 parábolas.
a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Se lembram de Lucas 15? Ok? Aqui em Lucas 15 tem 3 parábolas, portanto tem 3 o quê? Comparações, não é isso? 3 comparações. Só que Jesus usou essas 3 comparações, são diferentes, não são? Os elementos não são diferentes? Na primeira tem um pastor, 99 ovelhas que não perderam, uma ovelha que perdeu. Na segunda tem uma mulher, que tem 10 dracmas e perdeu uma delas. E aqui um pai que tem 2 filhos, um saiu de casa, depois ele voltou. Né? Então aqui, essas 3 parábolas, elas são diferentes, mas elas têm o mesmo tema. Jesus não estava pregando temas diferentes. O tema era o mesmo. O tema aqui de João 15 é a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus buscando o pecador. A misericórdia de Deus buscando o pecador. Esse é o mesmo tema. Na primeira parábola, Deus é o pastor, buscando a ovelha perdida. Na segunda parábola, Deus é representado pela mulher, procurando na casa a moeda perdida. E na última parábola, Deus é o pai, que está aguardando, confiante que o seu filho vai voltar. Ok? Então, nas três parábolas tem a continuidade do mesmo tema, mas com elementos diferentes. Essa estrutura literária, então, chamada de continuidade. Ela vai aparecer muito aí na Bíblia, porque a Bíblia tem muito isso de explicar um tema com vários elementos diferentes para explicar a mesma coisa, ok? Para explicar ali o mesmo tema. Então isso aí é continuidade. Agora ponha dois pontinhos na frente de continuação. Vamos ver como continuação é o contrário. Na frente de continuação, escreva: na frente de continuação, escreva: é a continuação, olha a redundância, é a continuação do mesmo bloco de material, a continuação do mesmo bloco de material textual, é a continuação do mesmo bloco, de material textual, com temas diferentes. A continuação do mesmo bloco de material textual com temas diferentes. Agora não é o mesmo tema. Quando é o mesmo tema, é continuidade. Agora os temas vão ser diferentes. Mas é o mesmo bloco de material. É como se fosse um bloco, pode ser um parágrafo. Um parágrafo que contém, às vezes, vários temas indicados dentro dele. Tá? Exemplo, né? A gente aprende muito pelo exemplo. Isso aí é a parte teórica. A parte prática vem no exemplo. No exemplo, vamos pegar, né? Vocês veem muito comigo aqui no início do ano o Apocalipse. Vamos pegar um bloco dentro do Apocalipse. Apocalipse tem um bloco
que é os capítulos 2 e 3. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse apresentam o quê? Um único bloco, o mesmo bloco. Que bloco é esse? As mensagens de Jesus, ou as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Tá? As 7 igrejas da Ásia Menor. Qual eram essas igrejas? Na ordem: Éfeso, Esmirna, Perga. Opa, um momentinho. Engoli o R aqui. Pérgamo. Depois de Pérgamo? Tiatira. Sardes. Filadélfia. E a última, Laodiceia. Tá? Laodiceia. Esses 2 capítulos formam o mesmo bloco dentro do Apocalipse, com 7 mensagens de Jesus para as 7 igrejas. Agora minha pergunta: todos os temas de todas as mensagens são iguais? São iguais? Não, são diferentes. Para cada igreja teve um tema, diferente. Para cada igreja teve um tema diferente. E aí nós tivemos, por exemplo, aqui, ó, repetição. Nós tivemos a repetição de palavras como assim, ó: ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja escreve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que mais? Ao vencedor eu darei isso e aquilo. Oi? Então, ao vencedor eu darei isso e aquilo. Eu conheço as suas obras. Né? Eu conheço as suas obras. Aí nós vamos ver que para cada igreja teve uma mensagem diferente. Então, o mesmo bloco com temas diferentes. Tá? De mensagem para mensagem tem uma continuação. Lá no Lucas 15, de parábola para parábola tem uma continuidade. Agora aqui, de igreja para igreja, de mensagem para mensagem, tem uma continuação, porque elas fazem parte do mesmo bloco, mas com temas diferentes. Dentre essas 7 igrejas aqui, teve repreensões de Jesus, que só não receberam nenhuma repreensão, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essas 2 igrejas não receberam nenhuma repreensão, elas estavam bem. São 2 igrejas que estavam espiritualmente bem. As outras igrejas, todas elas receberam repreensões. Em todas elas, Jesus apontou o pecado delas. Em que elas estavam erradas? Por que não estavam sendo igrejas corretas? Tá? E isso tudo traz ensinamento para nós, ok? Dentro deste mesmo bloco aí, com temas diferentes, ok? Essas 2 estruturas aí vão surgir bastante aí no contexto das Escrituras e você tem que ir reconhecendo, tá? Elas não têm também aqueles negócios que chama termos, né? Aqueles termos chaves, não tem. Você tem que enxergar bem aí os temas que estão sendo desenvolvidos. Dentro de um mesmo tema, pode ter elementos diferentes. Vamos dar outro exemplo
de continuação aqui. Ó. Mesmo bloco. Copiaram esse aqui? Copiaram, né? Mesmo bloco, temas diferentes. Tá? Mesmo bloco, temas diferentes. Você pega Mateus 5, 6 e 7. O que tem em Mateus 5, 6 e 7? O sermão da montanha, né? O sermão do monte. Jesus em cima do monte, pregando um sermão que resume o quê? Resume toda a doutrina do reino de Deus. O que é o sermão do monte? É o resumo de toda a doutrina do reino de Deus. Então, se você ler esses capítulos aqui de 5 a 7, ele é o mesmo bloco, é um só bloco. Um bloco que a gente dá o nome de Sermão do Monte. Mas nesse Sermão do Monte, Jesus falou só de um tema? Ele falou de vários temas. Começa com aquelas bem-aventuranças lá. Cada uma delas já sugerem um tema diferente. Tá? Então tem vários temas. Jesus usa o capítulo 5 para mostrar qual é a diferença do Evangelho para a lei que foi revelada a Moisés. Então no capítulo 5 vai ter alguns temas que vai ter essa repetição aqui, ó. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Tudo no capítulo 5, tá? No capítulo 6, Jesus mostra como deve ser a nossa espiritualidade, tá? Como deve ser a nossa espiritualidade. Se der esmola, a mão direita não sabe o que fez a esquerda. Se jejuar, não fica mostrando para os homens que jejua. Se orar, não fica multiplicando as palavras. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai. E quando orardes, orareis assim. Aí colocou lá o Pai Nosso que estás no céu. Né? Terminou o Pai Nosso, fala assim, ó. E quanto às preocupações da vida, não andeis preocupados por coisa alguma, o corpo vale mais do que as vestes, né? E assim por diante, a vida vale mais do que tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí no capítulo 7, né, ele encerra com alguns conselhos bem práticos. Não julgueis para não ser julgados. Peça o que você precisa de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Agora, nunca entre pela porta larga, nem pelo caminho espaçoso. Entre pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque conduz para a vida eterna. E encerra dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. E ele encerra com duas comparações, fazendo um contraste com essas duas comparações. O homem que edifica a casa sobre a rocha e o homem que edifica a casa sobre a areia. Do capítulo 5 até o capítulo 7, um só bloco, mesmo bloco, mas com vários temas diferentes, que completam o quê? Né? O Sermão do Monte, com a doutrina, o resumo da doutrina, de toda a doutrina do reino de Deus. Então, quando você lê de 5 até 7, você tem ali um resumo de toda a doutrina do reino de Deus. Como que Deus quer que os seus filhos pensem e também como Ele quer que eles vivam. O que Ele quer que eles pratiquem e o que Ele quer que eles não pratiquem. Ok? Está tudo aí. Então é uma continuação. Temos aí uma continuação do mesmo bloco, mas com temas diferentes sendo tratados dentro deste mesmo bloco. Então repita comigo: continuidade, mesmo tema, elementos diferentes.
Continuação. Mesmo bloco. Temas diferentes. Ok. Agora eu vou passar a última estrutura de hoje. Hoje rendeu. Ó. Hoje vão ser 4 estruturas. Está quase acabando as estruturas. Né? Quantas temos até agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ficar faltando só 3. Vão ficar faltando só 3. Vou colocar mais uma aqui para vocês hoje. Essa aqui é bem fácil. Ela se chama sumarização. Diga, sumarização. 2 pontos e escreva na frente o que eu vou ditar. Na frente dos 2 pontos, escreva: é o resumo. É o resumo ou sumário. Por isso chama sumarização. É o resumo ou sumário de um texto maior, que vem sendo desenvolvido, que vem sendo desenvolvido. Ponto. Esta sumarização contém elementos em pequeno número, mas reportam o leitor, mas em pequeno número, vírgula, mas reporta o leitor a grandes temas, mas reporta o leitor a grandes temas desenvolvidos em textos maiores. Grandes temas desenvolvidos em textos maiores. Ponto. Na prática, eu já dei um exemplo para vocês aqui. Na prática, eu dei um exemplo para vocês aqui no Salmo 73. Lembra que eu li para vocês no Salmo 73 aqui, o versículo 24? Salmo 73, versículo 24, é um exemplo de sumarização. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. O que é isso aqui? É um resumo de toda a Bíblia. Esse versículo resume a Bíblia toda. Asaf ora assim, Salmo 73, né, versículo 24. Salmo 73, versículo 24. Olha o que Asaf está orando a Deus. Tu me guias com o teu conselho. O conselho de Deus está aqui. O conselho de Deus é a Bíblia toda. Pela palavra, Deus nos guia aqui nesse mundo. Não é verdade? A vida toda. E quando acaba a nossa vida aqui, Ele nos recebe na glória. Pronto, resumiu. Resumiu a Bíblia inteira. Resumiu a Bíblia inteira. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tem a história de uma senhora que foi presa pelos nazistas. Ela não era judia, não, mas ela estava escondendo
judeus dentro da sua casa. E ela acabou sendo descoberta naquela época do nazismo e foi presa. E invadiram a casa dela, né? Prenderam todos os judeus que ela tinha escondido lá e prenderam ela também. Levaram para o mesmo... Como era o nome? Campo de concentração. E queimaram as Bíblias que ela tinha dentro de casa. Ela era cristã e queimaram as Bíblias dela. Tudo que ela tinha de Bíblia na casa dela, eles tocaram fogo. Os nazistas tocaram fogo, né? Mas ela conseguiu levar um pedaço, arrancar um pedaço da Bíblia dela e colocou dentro do seio aqui, assim, dentro do sutiã. E foi levada para o cativeiro. Aí lá no cativeiro, lá na escuridão, lá de noite, tinha uma frestinha da lua que entrava por uma madeira que estava meio quebrada. Ela tirava o pedacinho da Bíblia que ela rasgou. Ela só conseguiu tirar um pedacinho. Estava escrita só uma frase, assim, ó. E disse Deus a Jeremias. Só isso. Aí ela lia todo dia de noite, ela chegava naquela frestinha e tirava, e lia. E disse Deus a Jeremias. E ela falava, Senhor, o Senhor falou com Jeremias, então o Senhor também pode falar comigo. Essa palavra alimentou ela até ela conseguir sair do cativeiro. Ela saiu ainda com vida, não foi eliminada no cativeiro, mas depois ela deu esse testemunho por aí. Não é? Você vê que uma palavrinha da Bíblia pode resumir a Bíblia toda. O Senhor disse a Jeremias. Ela ora, Senhor, o Senhor falou com Jeremias, o Senhor falou com Davi, o Senhor falou com Moisés, o Senhor falou com tanta gente, né? O Senhor pode falar comigo também aqui. E foi alimentada por Deus só ali com aquela palavrinha da Escritura, né? Então, às vezes, um pequeno texto da Escritura resume, é uma sumarização da Bíblia toda, né? Na carta aos Hebreus, que nós já estudamos aqui, o ano passado terminamos, não foi? A carta aos Hebreus, passamos na nossa congregação a carta toda, preciosíssima essa carta, tem um tema muito importante. O tema importante é que Jesus Cristo é um sumo sacerdote maior do que todos os sacerdotes que existiram na antiga aliança. Na antiga aliança tinha muitos sacerdotes, os levitas. Na nova aliança, nós só temos um sumo sacerdote. E ele é superior a todos os sacerdotes que já existiram. E isso que a carta dos Hebreus explica para nós. E aí o autor, quando estava escrevendo, ele resumiu isso no capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Repita. O versículo 1, então aqui do capítulo 8, está resumindo, sumarizando o tema mais importante que está sendo tratado dentro de toda essa carta aos Hebreus. Para que nós cristãos saibamos que não precisamos ter por aí nenhum sumo sacerdote, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum apóstolo. Nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, intercedendo por nós à direita do Pai. É tudo o que nós precisamos. Glória a Deus. Então, o versículo 1 aqui resume o resto da epístola. Vamos ver outro exemplo agora, lá no Eclesiastes, no Antigo Testamento. Volta para o Antigo Testamento. Eclesiastes. Depois de Provérbios, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. O autor de Eclesiastes está escrevendo esse livro aí, livro de sabedoria.
E depois ele mesmo, no final do livro, capítulo 12, versículo 13, ele vai resumir tudo que ele escreveu. E ele diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13: de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Repitam. Olha só, ele usa até a palavra suma. De tudo que se tem ouvido, a suma. O suprassumo, ou seja, o resumo, o mais importante, o essencial, a sumarização é essa aí. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Agora, o que é mandamentos? Os mandamentos de Deus, tá? Os mandamentos de Deus, eles foram resumidos em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos escritos nas 2 tábuas de pedra, lá em Êxodo capítulo 20, do 1º até o 10º mandamento, aqueles 10 mandamentos, eles são um resumo de todos os mandamentos de Deus. Não é que Deus tem só 10 mandamentos, não. É que todos os mandamentos de Deus estão englobados, incluídos, sumarizados, resumidos dentro daqueles 10 mandamentos. Para ficar mais fácil os 10 mandamentos foram sumarizados ainda, foram resumidos em 2. Foram resumidos em 2. Que é amar a Deus e amar ao próximo. Porque todos os mandamentos de Deus têm relação com o nosso relacionamento com Deus ou o nosso relacionamento com o próximo. Então foi resumido, né? Tudo isso é sumarização. E se nós resumirmos ainda mais, se observarmos que na Escritura tem uma sumarização ainda maior, olha só, todos os mandamentos de Deus resumidos em 10, os 10 mandamentos de Deus resumidos em 2, e esses 2 mandamentos de Deus resumidos em um só, resumidos em um mandamento, só com 2 palavras, diga, sede santos. Esse mandamento de Deus, sede santos, resume a Bíblia toda, tudo que Deus manda para nós na Bíblia. Tudo que Deus nos manda na Bíblia tem a ver com a santidade. Porque Deus é santo e Ele quer que seus filhos sejam também santos, né? Então, sede santos. Amém, queridos? Foi bem próspera a nossa aula de hoje, né? Nós colocamos aqui 4 estruturas, sobraram só 3, né? Aliás, faltaram só 3 estruturas, tá? Essas 3 estruturas que faltaram, nós vamos, então, dar para vocês vamos ver na sexta-feira. Então, sexta-feira que vem, próxima aula, que vai ser, olha, a primeira aula de junho. Sexta-feira que vem já é 2 de junho, não é isso? 2 de junho, sexta-feira que vem, nós teremos em junho 4 sextas-feiras. Glória a Deus. Vocês vão vir? Teve gente que orou aqui a semana passada e falou com Jesus que não ia faltar e faltou. Falaram com Jesus, aí se for comigo então eu estou perdido. É? Oi? São 5 em junho? Que alegria! Pensei que eram só 4. São 5 então, né? Então teremos aí em junho, vamos encerrar essas estruturas e nós vamos ter aqui vários exercícios para a gente
enxergar aí essas estruturas, como é que elas funcionam aí dentro da Bíblia, tá bom? Lembrando o seguinte, irmãos, olha, esse ano, com esse método e com essas introduções, né, até o fim de junho, nós vamos terminar a introdução ao Antigo Testamento. E de agosto a novembro, nós vamos ver a introdução ao Novo Testamento. Você está tendo, então, esse ano, presta atenção, esse ano você está tendo 3 matérias. O método de estudo bíblico, a introdução ao Antigo Testamento e a introdução ao Novo Testamento. Ok? São 3 matérias. O objetivo dessas 3 matérias é a gente aprender como estudar a Bíblia. Nós não estamos ainda estudando a Bíblia, não. Nós estamos aprendendo como estudar a Bíblia. Agora, a partir do ano que vem, nós vamos estudar a Bíblia, usando tudo isso que nós aprendemos aqui nesse ano. Amém? Essa mesma matéria eu dou no outro seminário, mas lá eu dou resumido para vocês. Eu estou dando assim, bem devagar, com detalhes, né? Com detalhes, né? Algumas pessoas aqui já fizeram lá no seminário, né? O William já fez, Oswaldo já fez. Quem mais fez daqui, né? A Cleidmar, a Rubiane, né? Já fizeram no seminário essa matéria. Mas lá eu tenho que dar corrido, né? Tenho que dar corrido. Aqui eu estou dando bem devagar para que vocês entendam bem como a gente deve estudar. O Luciano também fez lá, né? Fez, né? Começou a fazer, né? Depois eu fiquei doente, não foi? Eu fui internado e mudou de professor. Mas está fazendo aqui, né? E além disso, tem aí gravado para vocês. Essas gravações aqui que estão sendo gravadas aqui do curso são diferentes das gravações do culto, tá? As gravações do culto são abertas aí para todo mundo. Mas essas gravações aqui são exclusivas para vocês que estão fazendo o curso, para que vocês revejam de novo em casa, tá? Revejam de novo em casa e aprendam essas coisas, tá? Essas estruturas. Não deixa o diabo separar você, tá? Tirar você desse ensinamento que é muito importante. Não deixa ele convencer você, não, você não precisa disso, não. Ele passou de volta exagerado, você não precisa disso nada, não. É muito difícil, você não está entendendo direito. Não, que nada. Você vai perseverar, vai aprender. Glória a Deus. Eu estou ensinando para vocês esse método aqui, porque é por esse método que eu estudo a Bíblia há anos, usando esse método. E por isso eu tenho autoridade de dizer para vocês, pela experiência que eu já tenho, que é um método eficaz para a gente estudar e meditar na palavra de Deus. E leva a gente a criar gosto por meditar na palavra de Deus, porque a gente vê Deus se revelando para nós aí na Escritura. Amém? Então, amados, não deixem de estar presentes, perseverar. Amém? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.